Capítulo 3. A que foi mulher de... Aparentemente, a quarta mulher mencionada por Mateus não merecia ser identificada pelo nome, mas pelas circunstâncias vergonhosas em que veio a ser mulher de Davi. A que foi mulher de Urias. Como você se sente quando alguém se refere a você como a mulher do senhor Juca, ou a mãe do Luizinho, ou a professora da Malu, ou a minha dentista? Você é conhecida pelos relacionamentos que tem, pelo que faz ou pelo que é. É certo que gosto e considero um privilégio ser esposa do pastor Vadislau. Também não me envergonho nem um pouco de ser mãe de Davi, Débora e Daniel e vovó de Mateus. Contudo, minha identidade está em ser Beth, única, diferente das 10 ou 12 outras Beths que conheço. Convivo comigo mesma há 45 anos. Tenho tido bons e maus momentos, diversos graus de maturidade e de imaturidade através dos anos, e existem muitas coisas que gosto de fazer, bem como outras que não aprecio. Sou convertida desde os 4 anos, professa publicamente desde os 11, casada desde os 18, professora desde... Todavia, a identidade mais importante para mim é quem sou. Deus se apresentou na sarça ardente como Eu Sou e nos criou à sua imagem, com identidade baseada em quem somos e não no que fizemos, fazemos ou ainda faremos. Batseba, porém, ficou conhecida como a que foi mulher de Urias. Entretanto, ela não carregou sozinha a culpa do que fez. Em 2 Samuel 11, começa o romance. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. O poeta rei, que fizera grandes conquistas, matara Golias com uma pedra e uma funda, não levantara a mão contra Saul, o ungido do Senhor, mesmo quando este procurava tirar-lhe a vida. Usara de misericórdia para com Mefibosete, após estabelecer seu trono com justiça sobre toda a terra de Israel, cedeu então à preguiça, ficando a descansar sobre os lauréis passados. Até mesmo as batalhas desse rei guerreiro estavam sendo ganhas por seus comandantes, e a coroa do conquistado lhe era posta na cabeça. 2 Samuel 12:30. Não precisava estar alerta, adestrado para a guerra. Preferia passear pelo palácio e apreciar as belezas da nova vida de conforto. Foi nessa circunstância que um dia viu do terraço Batseba, uma mulher muito bonita tomando banho. Poderia ter visto por acaso, desviado o olhar e voltado para sua própria esposa, se bem que já estava com problemas conjugais com Mical e quem sabe com Abigail e Ainoã. E... séculos antes, Moisés havia dito que no dia que houvesse rei em Israel, este não deveria multiplicar para si mulheres, para que o seu coração se não desvie. Deuteronômio 17:17. Davi olhou-a demoradamente e mandou tomar informações a seu respeito. A seguir, mandou trazê-la para seu palácio e deitou-se com ela. Pouco depois, ela mandou-lhe um recado: estou grávida. O rei então mandou chamar Urias, que estava guerreando. Deu-lhe um presente e mandou que ele fosse estar com sua esposa. Urias, porém, tinha um compromisso com Deus. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? 2 Samuel 11:11. Quando Davi se convenceu de que ele não iria embora, chamou ao palácio e o embebedou. Mas mesmo assim ele não aceitou o privilégio que lhe era oferecido. Afinal, o rei enviou-o de volta à batalha, levando uma carta que deveria ser entregue ao comandante com instruções específicas para que o colocasse na frente da batalha, em lugar estratégico para ser morto. Urias, servo fiel, morreu. Logo que pôde salvar as aparências, Davi mandou buscar Batseba para o palácio, onde ela deu à luz um filho e passou a ser sua mulher. Natã, o profeta, veio ao rei com uma parábola, a história de um homem rico, que mesmo sendo proprietário de muitos rebanhos, roubou a única ovelha que um pobre possuía.
Davi, tomado por um profundo senso de justiça, irou-se com a maldade do rico. Então Natã disse: Tu és o homem. Tendo o filho do pecado nascido e adoecido gravemente, Davi arrependeu-se sobremaneira de seu erro, passando dias de contrição e jejum. O Salmo 38 e o 51 foram escritos nessa ocasião. Depois que a criança morreu, ele se consolou e adorou ao Senhor, consolando também a Batseba. Geraram então a Salomão. Nessa história toda, parece que Batseba tem uma atuação muito passiva. É o rei Davi que faz, que leva, que manda, que manipula as circunstâncias. Contudo, isso não é desculpa. Se ela não quisesse ser infiel ao marido, poderia no começo ter dito ao rei: Longe de mim desonrar meu marido, teu servo Urias. Temos exemplos na Bíblia de outras mulheres que tiveram atitude firme com respeito ao comportamento diante de Deus e dos homens. Débora, mulher de Lapidote, profetisa e juíza destemida, que foi com Baraque ao Monte Tabor para estabelecer a libertação dos filhos de Israel. Juízes 4, de 4 a 16. Abigail, que providenciou para que Davi e sua tropa não prejudicassem o povo de Carmelo, a despeito da afronta que seu marido iníquo lhe havia feito. 1 Samuel 25, 2 a 35. A viúva de um dos profetas do tempo de Eliseu, que lhe pediu ajuda quando não tinha mais recursos e os credores estavam prestes a tirar-lhe os filhos. Seguindo as instruções do profeta, ela teve o azeite multiplicado para encher quantas vasilhas conseguiu reunir, podendo assim vendê-lo, pagar suas dívidas e viver do que sobrou. 2 Reis 4, 1 a 7. Não precisamos ser conhecidas apenas como aquela que foi mulher de fulano. Podemos ser o que somos, confiantes na identidade que Deus nos deu e na capacidade que Ele nos dá de vencer as provações e tentações. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. Lília era bonita e inteligente. Tinha uma casa agradável, 2 filhos saudáveis e um marido que a amava, mas cujo trabalho exigia que viajasse muito. Mesmo com toda a beleza e o conforto, ela sentia falta do companheiro. Queria trabalhar para ocupar-se, mas ele a dissuadia dizendo: Minha mulher não precisa trabalhar, afinal eu ponho tudo dentro de casa. Além disso, argumentava que quando não estava a serviço, gostaria que ela estivesse em casa junto dele. Se ela trabalhasse fora, não poderia estar sempre à sua disposição. Um amigo da família começou a visitar Lília para ver se precisava de algo, iniciando assim um envolvimento emocional. Ele era muito mais rico e mais sensível às suas necessidades pessoais que seu próprio cônjuge. Entendia seus sentimentos sem que ela precisasse se explicar. Achava também que ela deveria ocupar-se não só com a ginástica, as aulas de francês e em ser chofer das crianças, mas em retornar à profissão que amava e na qual se sobressaíra quando solteira. Um dia esse amigo lhe propôs: Venha viver comigo e lhe darei tudo o que você quer. Eu a admiro como pessoa e quero que tenha liberdade para trabalhar e fazer o que quiser. Lília confessou-me depois que ficou tentada. Ele era superior a seu esposo em tudo que uma mulher pudesse desejar, mas ela era cristã, e o homem que fizera a proposta também o era, e de repente caiu em si. Lembrou-se da promessa que havia feito diante de Deus e deu um basta ao assédio daquele homem quase perfeito. Não acolheu mais seus elogios, nem permitiu que ele visitasse sua casa. Fazia questão de ter os filhos por perto quando o marido estava viajando e pediu que 2 ou 3 amigas viessem com mais frequência à sua casa orar com ela e lhe dar apoio moral. Envolveu-se em atividades beneficentes como voluntária na igreja, deixando claro que quando seu esposo estivesse em casa, ela não poderia dar tanto tempo a esses programas. Insistiu com o marido para que fizessem um retiro, só os dois, num seminário para casais, e a mente dele se abriu para ver as necessidades dela.
Lília investiu 100% dos seus esforços em cultivar e fazer florir o seu casamento. Ainda hoje, 5 anos depois, ela por vezes se pega pensando em como estaria agora se tivesse deixado o seu lar para estar com a tentação. Entretanto, logo começa a contar suas bênçãos e lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 a 23. E ela pôde dizer: eu também estou aprendendo fidelidade ao Senhor. Chegamos agora a uma frase interessante. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Em Maria temos uma história contrária à da que foi mulher de Urias. Maria estava esposada com José, mas ainda não tinha tido relações sexuais. 600 anos antes de Maria nascer, Isaías 7,14 fala da virgem que conceberia o Salvador. Era costume da época a noiva passar 1 ano na casa do noivo, convivendo, observando e aprendendo os costumes da família, sem, contudo, ter relações sexuais com ele. É o contrário da prática de muitos hoje em dia, que acham que devem experimentar o sexo antes do casamento para ver se adaptam. Com Maria e José, o compromisso vinha primeiro. E foi durante esse período de compromisso que surgiu a gravidez. Lucas relata os detalhes da promessa maravilhosa feita pelo anjo e da confirmação por parte de Isabel e João, ainda no ventre de sua mãe, de que esse seria o Salvador. Lucas 1, 26 a 56. Do ponto de vista de José, homem justo, a princípio a situação era muito dolorosa. A mulher que lhe prometera fidelidade estava grávida e ele não era o pai. Entretanto, por mais que estivesse ferido, não queria difamá-la e resolveu separar-se dela secretamente. Foi nestas circunstâncias que teve o sonho com o anjo, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, 20. Mateus relata a história do rei que nasceu na cidade de Davi, na época do rei Herodes. Cada detalhe é confirmado por uma profecia do Antigo Testamento. O nascimento virginal, a cidade onde iria nascer, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, a volta do Egito, a chegada dos sábios do Oriente para prestar tributo ao rei do trono de Davi. Mateus 2, 1 a 12. Complementa a visita dos pastores, descrita por Lucas, ao cordeiro nascido em manjedoura. Lucas 2, 8 a 20. Imagine os pensamentos de Maria. Lucas 2,19 diz que ela guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Você já esteve grávida? Há meses de espera, de incerteza, de sentimentos mistos quanto à criança e à sua saúde, quanto à capacidade de criá-la e às dificuldades e mudanças que surgirão devido à gestação. Mais tarde, quando o bebê começa a se mexer, a gente se inquieta, questionando se será menino ou menina, se será perfeito, como será a sua vida. Some a esses pensamentos de toda gestante a promessa feita havia séculos da vinda do Messias. Maria carregava em seu ventre a esperança do mundo todo. Junte a isso o conflito que traz uma gravidez fora do casamento. Pelos costumes da época, Maria e José não deveriam coabitar. E o fato de José saber que não tivera relação sexual com Maria agravava a situação. Acrescente o aparecimento do anjo Gabriel e suas palavras, chamando-a de favorecida, que dará à luz ao Filho do Altíssimo, que receberá o trono de Davi, seu pai. Uma confirmação de que tudo isso ocorreria estava no fato de que Isabel, parenta de Maria, concebera na velhice o que seria precursor de Jesus. Lucas 1, 37. Maria não se engrandeceu, nem se omitiu. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1, 38. Junto a Isabel, ouvindo a confirmação de sua bênção, bem-aventurada a que creu, Maria passou a magnificar o Senhor, atribuindo a ele toda a glória. O seu cântico demonstra que ela conhecia a palavra de Deus e o Deus da palavra, pois faz um paralelo com o cântico de Ana, a estéril, que se tornou mãe de Samuel. 1 Samuel 2, 1 a 10. Uma viagem de Nazaré a Belém no fim de uma gestação, não se sabe se a pé ou a cavalo,
devido ao decreto de um imperador pagão, poderia ser vista como uma terrível imposição. Mas certamente Maria meditava também nisso no seu coração, porque ia à terra de seu antepassado, o rei Davi. José e Maria devem ter conversado muito pelo caminho, e quando não encontraram lugar na hospedaria, a frustração foi sobrepujada pela confiança no Deus que tudo sabe. Tudo foi cumprido conforme a lei. A criança foi circuncidada ao 8º dia e apresentada no templo em Jerusalém, uns 10 quilômetros distante de Belém. Aos 40 dias, com a oferta de um par de rolas estipulada para os pobres. Ali encontraram o velho Simeão, que os abençoou e disse a Maria: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 34, 35. Naquele momento chegou a profetisa Ana, dando graças a Deus e falando a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois, em Belém, receberam a visita dos ilustres sábios do Oriente. Logo em seguida, José e Maria saíram às pressas em viagem para o Egito, onde moraram em meio a um povo estranho, de língua e costumes diferentes. Viveram aí de 2 a 4 anos e então voltaram para Israel, para o norte, Nazaré da Galileia. Como será que Maria pesava os acontecimentos no coração? Via que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Maria e José tinham a incumbência de criar a criança que era o Verbo de Deus, o próprio Criador encarnado. João 1,14. Por vezes, eu e você, como mães, sentimos-nos incapazes de orientar nossos filhos. Criá-los é uma responsabilidade muito grande para a qual não fizemos nenhum curso superior. Mesmo quem tem conhecimento de pedagogia, puericultura e psicologia infantil, não tem preparo prático para lidar com todas as perguntas e a sensibilidade de cada um que lhe foi entregue como tesouro emprestado, como planta a cultivar para o Senhor. Por um lado, deixamos impresso sobre sua mente e seu coração tudo o que somos ou deixamos de ser. Não apenas o que queremos ensinar, mas aquilo que ele capta com suas antenas sintonizadas e adestradíssimas. Por outro lado, desde cedo as crianças são personalidades singulares, cada uma diferente e individual, com uma vontade própria que se opõe muitas vezes ao que queremos ou pensamos ser melhor. Era uma prática da família ir de ano em ano da Galileia para Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, subiram, como de costume, para a cidade santa. Muita gente viajava junto. Na volta, José e Maria notaram a falta do filho depois de já haverem caminhado um dia inteiro. Não o encontraram entre os parentes e amigos. Voltaram então para Jerusalém e o acharam após 3 dias, sentado entre os mestres do templo, ouvindo-os e interrogando-os. Por mais que Maria soubesse que ele era o Messias e Salvador, ela o via, naqueles anos de infância, apenas como seu menino, e o repreendeu. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Lucas 2,48. Quantas vezes interpretamos as ações acertadas de nossos filhos como algo feito para nos afligir? Jesus estava no lugar em que deveria estar, fazendo o que deveria fazer, estudando e compartilhando a palavra de Deus, mas Maria e José não compreenderam. Por mais milagres que tivessem ocorrido em torno do nascimento de Cristo, por mais que Maria tivesse sido avisada de que ele era filho de Deus, quando Jesus estava chegando à adolescência, quando seria considerado homem perante a lei, capaz de responder por si próprio no que concerne a Deus, ela ainda queria estar no controle. Nenhuma outra mulher no mundo será mãe do Messias, e nossos filhos não são Deus encarnado. Contudo, muitas vezes nos recusamos a perder o domínio da situação no que diz respeito a eles, e nossas repreensões nem sempre são ocasionadas por erros deles, mas por aflições e inseguranças nossas.
Em seguida, Jesus desceu com sua família para Nazaré e era-lhes submisso. E mais uma vez temos o comentário do escritor do Evangelho. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Lucas 2:51. Nosso coração é enganoso, mas se for submisso ao Criador de nossas vidas, poderá ser a caixa do tesouro na qual refletimos, meditamos e processamos tudo o que nos acontece, distinguindo as situações que devemos rejeitar daquelas que devemos aceitar com essa atitude. Eis a serva do Senhor, faça conforme a tua vontade. Batseba, mãe de Salomão, foi conhecida como a que fora mulher de Urias. Maria, esposa de José, é conhecida através dos séculos como a mãe de Jesus. Ambas, uma como participante no grande pecado do rei, outra como agraciada por Deus e mulher de integridade, tiveram de confiar no Deus de sua salvação. Nenhuma poderia usar como desculpa a passividade, afirmando que fizeram com ela. Hoje, eu e você, quer sejamos mulher de fulano ou mãe do grande cicrano, temos responsabilidade pessoal intransferível. Mesmo quando vítimas de circunstâncias adversas, respondemos por aquilo que somos e fazemos depois da vitimização ou do privilégio que galgamos. O que podemos guardar no coração e na mente se baseia em dois trechos que considero atualíssimos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:16 e 17. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2b.